neste vídeo, o capítulo 3 do Estatuto da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, IEADPE, Regime Disciplinar. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Nós, membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, tendo por fundamento a Bíblia Sagrada, a tradição e os bons costumes preconizados na doutrina pentecostal dos apóstolos, em busca da harmonia, disciplina, unidade e edificação do povo de Deus através da promoção da paz e da santificação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, elaboramos, decretamos e promulgamos o seguinte estatuto. Capítulo 3 do Regime Disciplinar, Seção 1 das Medidas Disciplinares. Artigo 22. Serão medidas disciplinares: advertência, suspensão da comunhão, exclusão. Na aplicação das medidas disciplinares serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida. As medidas de advertência e suspensão aplicadas ao membro visarão precipuamente a sua reestruturação espiritual, valorização da comunhão e exercício da santidade. Artigo 23. A advertência será aplicada nos casos de inobservância dos incisos 1, 4 do artigo 20, durante o lapso de tempo reservado ao aconselhamento. Parágrafo único. A medida disciplinar do capto será aplicada pelo pastor-presidente ou por um dos membros de categoria especial, elencados no artigo 9º para tal designado. Artigo 24. A suspensão da comunhão, que implicará provisoriamente o não exercício dos direitos previstos nos incisos 2 a 6 do artigo 19, será aplicada pelo período de até 90 dias ao membro que se enquadrar nas seguintes hipóteses: deixar de observar o dever constante do inciso 1 do artigo 20 e, conquanto advertido, persistir na conduta faltosa. Incorrer nas vedações dos incisos 1, 5, 11 do artigo 20, praticar ato que constitua grave violação ao dever previsto no inciso 1 do artigo 20. Por período superior a 90 dias, quando o membro incorrer na vedação do inciso 1 do artigo 21, der causa a escândalo ou ainda quando incidir na hipótese do inciso 8º do mesmo artigo. Parágrafo único. Aplicar-se-á ainda a suspensão da comunhão ao membro em curso nas vedações referidas nos incisos 3, 4 e 6 do artigo 21, perdurando esta medida enquanto permanecer na situação ali descrita. Artigo 25. O membro apenado com suspensão será destituído de cargo ou função que eventualmente estiver desempenhando, ficando também impedido de exercer qualquer outra atividade durante o período em que viger a medida disciplinar. Artigo 26. Ao término do período de suspeição, observado o disposto no parágrafo único do artigo 42, a comissão de aconselhamento a que alude o inciso 2º do artigo 62 encaminhará o membro ao culto administrativo imediatamente posterior para a reconciliação. Parágrafo único. A reconciliação não implicará a reassunção de cargo ou funções antes desempenhadas. Artigo 27. A exclusão será aplicada ao membro que incorrer nas vedações do inciso 2, 7, 9 e 12 do artigo 21, apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem pertencente à igreja ou a ela destinado, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Tendo sido condenado em sentença judicial transitada em julgado pela prática de crime doloso, for submetido à pena privativa de liberdade, a abandonar a igreja. Parágrafo único. Cessados os motivos que ensejam a exclusão
e, quando possível, reparados os efeitos do que lhe deu causa, será permitida ao excluído a nova admissão no rol de membros, observando-se o procedimento disposto no artigo 7º. Seção 2 do processo disciplinar. Artigo 28. O processo disciplinar obedecerá aos princípios da imparcialidade, do contraditório e da ampla defesa, e orientar-se-á pelos critérios da oralidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando sempre que possível a restauração do faltoso à comunhão da Igreja. Artigo 29. O processo disciplinar será composto de 2 fases. A primeira, em que se averiguará a veracidade dos fatos, e a segunda, na qual aplicar-se-á a medida disciplinar cabível. A primeira fase será conduzida pela Comissão de Aconselhamento, a que alude o inciso 2º do artigo 62. Na aplicação da medida cabível, que será sempre estabelecida pelo pastor-presidente ou por ministro ou presbítero por ele designado, serão consideradas a natureza e a gravidade da falta cometida, bem como sua repercussão entre os membros da Igreja e na sociedade. O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 dias, contados da data de sua instauração, admitida sua prorrogação por igual período, quando as circunstâncias o exigirem. Em todas as fases do processo disciplinar será observado o sigilo necessário à defesa da intimidade, da honra e da vida privada do denunciado ou das pessoas relacionadas com os fatos. Artigo 30. O processo disciplinar será instaurado de ofício ou mediante denúncia, que poderá ser escrita ou verbal, podendo, no último caso, conforme a gravidade dos fatos relatados, ser conduzida a termo em que constarão os nomes do denunciante e denunciado, bem como a exposição sucinta dos fatos. Artigo 31. O ministro ou o presbítero a quem for encaminhada a denúncia, quando não convencido de pleno da existência de indícios suficientes para a instauração de processo disciplinar, poderá pessoalmente efetuar uma averiguação prévia com vistas à apuração dos fatos. Dispensar-se-á a averiguação prévia quando a denúncia vier acompanhada de provas robustas ou quando os fatos se revelarem notórios ou forem confessados. Não havendo indícios da existência de falta sujeita à medida disciplinar, a denúncia será arquivada. Artigo 32. Constatada a existência de elementos que demonstrem a possibilidade da ocorrência dos fatos denunciados, a autoridade eclesiástica que receber a denúncia determinará a instauração do processo disciplinar. Artigo 33. O denunciado será cientificado da existência da denúncia e notificado para comparecer perante a comissão de aconselhamento com o fim de tomar conhecimento dos fatos que lhe são imputados e querendo confessá-los ou contestá-los. A notificação se fará pessoalmente. Na impossibilidade de notificação pessoal, esta se fará por via postal com aviso de recebimento. Desde que comprovado, o comparecimento espontâneo ou voluntário perante a comissão de aconselhamento suprirá a falta ou nulidade de notificação. Artigo 34. Se, tendo sido notificado o denunciado sem motivo justificado, não comparecer no dia, hora e local designados, o presidente da comissão prosseguirá o processo em suas demais fases. Artigo 35. No caso de o denunciado se negar a receber a notificação pessoal ou a comparecer perante a comissão de aconselhamento, o presidente da comissão, logo após iniciar a reunião, consignará em ata os motivos da ausência, devendo tal registro ser assinado por 2 pessoas que não integrem a comissão e hajam testemunhado a negativa do denunciado, prosseguindo-se o processo até o final. Artigo 36. A comissão promoverá a tomada de depoimentos, acariações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de provas de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Parágrafo único.
Não serão objeto de prova os fatos notórios, incontroversos ou confessados. Artigo 37. Após o recebimento da denúncia e até a elaboração do relatório, o presidente da comissão de aconselhamento poderá preventivamente afastar o denunciado das funções que esteja desempenhando, desde que haja prova da existência da infração e indícios suficientes de autoria, ou quando pela repercussão do fato seja aconselhável tal medida, prosseguindo o processo até a decisão final. Artigo 38. Encerrada a coleta de provas, a comissão elaborará relatório em que recomendará, se for o caso, a aplicação da medida disciplinar cabível, encaminhando-o em seguida à autoridade julgadora, que em 10 dias proferirá sua decisão. Estabelecida em decisão a medida de advertência, esta, mediante delegação da autoridade julgadora, poderá ser aplicada pela autoridade que instaurou o processo. A autoridade julgadora pessoalmente notificará o denunciado da decisão prolatada, salvo se, por motivo de força maior, não puder fazê-lo, devendo, nesse caso, determinar que o presidente da comissão de aconselhamento o faça ou proceder na forma do artigo 33, segunda parte. Artigo 39. No caso em que, mesmo não tendo sido notificado, o membro faltoso comparecer espontaneamente perante a comissão de aconselhamento com a finalidade de confessar a falta cometida, o presidente, após ouvir a confissão e redigir a ata, fará relatório à autoridade julgadora, que declarará qual a medida disciplinar aplicável. Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o presidente da comissão, após reduzir a termo a confissão, poderá, de acordo com a gravidade da falta, determinar que o membro seja afastado provisoriamente da comunhão sem prejuízo dos direitos previstos nos incisos 1, 3, 4 e 6 do artigo 19, prosseguindo o processo até o final. Artigo 40. No caso descrito no artigo anterior, observado o disposto no regimento interno a que alude o artigo 132, bem como nos casos em que for indicada a aplicação da medida de advertência, poderão ser dispensados a ata de audiência e o relatório. Artigo 41. Da decisão de que resultar a aplicação das medidas de advertência ou suspensão, poderá ser interposto recurso para a Comissão de Ética e Disciplina. Da decisão que decretar a exclusão, poderá ser interposto recurso para a Assembleia Geral. Parágrafo único. Em quaisquer dos casos mencionados no caput, será de 10 dias o prazo para a interposição de recurso, a contar da notificação a que alude o segundo do artigo 38. Artigo 42. As medidas disciplinares de suspensão e exclusão, que somente se efetivarão depois de decorrido o prazo para recurso ou exaurida a instância recursal, deverão ser aplicadas pela Igreja reunida em culto administrativo. Parágrafo único. Terminado o período de suspensão, a autoridade julgadora, entendendo que o membro não está apto para a reconciliação, fixará nova data, repetindo-se o procedimento até que a conduta daquele membro atenda às condições exigidas para a reconciliação, facultada em qualquer caso recurso para a Comissão de Ética e Disciplina. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.